Você já parou para pensar que o que você come pode te influenciar no mundo espiritual? Não é apenas a saúde física que importa, mas a alimentação também ela é baseada em preceitos espirituais. E tem alimentos na Bíblia que podem nos purificar e nos aproximar de Deus. Mas hoje eu vejo que no meio dos cristãos a alimentação não é tanto falada, mas ela é muito importante para nossa aproximação com Deus. E neste vídeo você vai entender mais sobre esse assunto. A nossa alimentação nunca foi uma questão física, mas sim espiritual. Lá em Gênesis 2,16, nós vemos que Deus primeiro coloca a alimentação como uma provação do ser humano. E a gente vê que o teste de fidelidade do ser humano e obediência foi através da alimentação, lá no Jardim do Éden. Em Êxodo 16:4, Deus também provê para o povo de Israel o maná que vem do céu. E lá, especificamente, ele dá a ordem que não era para guardar o maná para o outro dia, mostrando que Deus provê a nossa alimentação diária e Ele se preocupa com a nossa alimentação. E os alimentos também servem como purificação. Nós vemos lá que Daniel, ele se recusa aos manjares do reino daquela época para comer apenas legumes. Então a comida também é feita para uma purificação espiritual. Jesus também se anulou de comer qualquer tipo de alimento durante 40 dias. Também é um exemplo de que a alimentação ela pode nos influenciar no reino espiritual. Inclusive lá no Antigo Testamento Deus dá a lei sobre alimentação, que ele determina o que é um alimento impuro e o que é um alimento puro. E muitos acham que essa questão, essa regra que Deus coloca é apenas uma questão cultural, mas não. Deus ele quer que nós nos alimentemos bem e que nós nos mantemos puro. E o que nós colocamos na nossa boca também ele quer que seja algo puro. Hoje, como cristãos, a gente não segue a regra kosher, porque é para o povo judeu. Mas nós podemos pegar o bom exemplo do povo judeu, porque eu acho que todo bom exemplo é bom a ser seguido. E nós, como cristãos, a gente vê que a gente não fala sobre isso, a gente não tem essa preocupação de falar sobre alimentação. Tanto é que a gente tem fama de que come demais. Lá em Coríntios, Paulo reforça essa questão. Quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, isso se reforça e dá exemplo de que tudo que fazemos, temos que fazer para a glória de Deus, inclusive a alimentação. E, infelizmente, alguns cristãos não dão tanta importância à questão da alimentação e têm uma vida desregrada, ou seja, eles comem de tudo e não pensam que a questão da sua alimentação pode influenciar na vida espiritual. Quem acha que as questões espirituais é apenas você orar e fazer um jejum, está totalmente errado, porque durante a nossa vida nós provamos a Deus que tudo que fizemos glorifica Ele, inclusive nessa questão da alimentação. Lá em Filipenses, Deus dá o exemplo também e diz que o Deus dele é o ventre, dando ênfase ao quê? Ao pecado da glutonaria. Quem come demais, quem come mal, está colocando o ventre como um ídolo. O pecado de glutonaria não é falado na igreja, gente. Assim, eu nunca vi uma pregação onde alguém fala de glutonaria. É muito raro uma igreja dar ênfase que a alimentação é importante para o cristão. Bom, agora que você sabe de todas essas informações, como você pode mudar a sua alimentação e como ela pode te aproximar de Deus? Bom, primeiramente, comer mais saudável, comer frutas, legumes, todos os alimentos mais saudáveis possível, sem ser artificial. E também a gente lê Levíticos. É muito bom a gente ler as regras que Deus coloca e o porquê que Ele coloca. Se a gente estudar e pegar para ler a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus se importa com os mínimos detalhes.
E não é só a questão de a gente jejuar, de a gente orar, mas sim da gente realmente querer conhecer a Deus e o porquê que Ele proíbe tais alimentos, porque que Ele proíbe tais coisas, porque que Ele quer que a gente coma mais saudável. Então tem uma série de coisas que Deus se importa com a gente. A gente também pode ser mais controlado em questão da alimentação. Bom, eu fui da igreja há muitos anos e a gente sempre tem a fama de que crente come muito. E eu acho muito feio essa fama que a gente tem, porque a gente pode tentar fazer todas as coisas certinho, mas essa fama de que a gente come muito, eu acho ela um pouco deselegante. Então a gente pode mudar essa questão comendo controladamente, ou comendo certo todos os alimentos que Deus disponibilizou pra gente, frutas, legumes, são para nosso benefício e coisas que vai deixar a gente melhor, mais saudável. Eu já fiz um teste de comer apenas legumes por um tempo. Gente, você vê que satisfaz. É uma coisa diferente. Se você fazer um teste na sua casa, você vai achar, mas eu vou comer legumes, eu vou passar fome, eu vou ficar com fome. Gente, não é verdade. Quando a gente come da maneira correta, a gente fica por mais tempo saciado e a gente não vê tanta necessidade de comer o tempo todo. Assim, gente, eu também estava vendo na questão do judaísmo, que eu bato tanto na tecla que o judaísmo é a raiz do cristianismo, a gente vai ver que eles se importam com a alimentação. Tanto é, igual eu falei neste vídeo, que tem a alimentação kosher, que é uma alimentação que eles se preocupam com a alimentação deles, se preocupam também com o abatimento dos animais, que não é feito de qualquer maneira. Então você vê que tem uma série de regras, uma série de coisas que Deus se importa. Não é apenas a gente sentar lá na igreja, ouvir a palavra de Deus, chegar em casa, orar e tá tudo certo. Não, é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida, é um estilo de você mudar, tanto na questão da alimentação, como a questão de cuidados com a casa, tanto a questão do seu caráter, que é muito importante, da sua vida em comunidade cristã. Então tem uma série de coisas. E aí, você sabia que a sua alimentação influencia na sua vida espiritual? Bom, comenta aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal para mais conteúdo. Gente, me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui abaixo da descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima.